Amigos, luz e paz no coração de todos, muita energia positiva para todo mundo. Eu estou aqui mais uma vez no meu canal, na Paz com Fred, onde eu falo de espiritualidade, falo de filosofia, na luz do Evangelho. E hoje o texto da meditação está lá em Lucas, capítulo 15. E tem várias mensagens importantíssimas para que a gente possa ter um crescimento espiritual. E o que aconteceu? Aconteceu que Jesus, estava em determinado local e se aproximaram dele publicanos e pecadores. E aí os fariseus e os escribas, que eram, entre aspas, os religiosos, eles murmuravam falando assim: este Jesus anda com pecadores e come com ele. Aí Jesus, com a sabedoria divina que só ele tem, ele começa a narrar parábolas. E ele começa dizendo que certo homem tinha 100 ovelhas. E aí uma se perdeu. E aí esse homem deixa 99 ovelhas e vai à procura de uma. E ele vai à procura até achá-la. E achando, ele volta e fica feliz de ter achado aquela ovelha que se perdeu, que se extraviou. Essa é a primeira parábola. Depois ele vai e conta outra parábola. Ele fala que uma mulher tinha 10 dracmas. Dracmas era uma moeda que era um valor de mais ou menos uma ovelha, uma comparação. Aí essa mulher tinha 10 dracmas e ela foi e perdeu uma. E aí ela começa a agitar para lá e para lá, para lá e para cá, varre a casa toda e acha essa moeda, essa dracma. E aí ela fica feliz, avisa para as amigas dela que ela achou essa dracma. E aí a terceira parábola é a do filho pródigo. E no Evangelho está narrando o seguinte, que certo homem tinha 2 filhos. E um filho, o mais novo, chega para Jesus e fala assim, chega pro pai e fala assim: pai, dá-me a minha parte do direito, que eu quero ela. E o pai, deu. E aí ele foi, logo em seguida, não fala o tempo, mas ele vai e abandona a casa do pai, abandona o irmão e vai viver numa terra distante, aonde ele gasta tudo dissolutamente, prodigamente, põe tudo a perder e perde tudo. E aí essa terra sobrevém uma fome muito grande nela e ele começa a passar fome. Os amigos o abandonaram, enquanto ele tinha bens e dinheiro, ele foi vivendo. Só que quando ele não tinha mais, ele ficou com fome e não tinha ninguém para poder ajudá-lo. Mas ele pensou assim: eu vou trabalhar. E procurando para lá e para cá, acha alguém que dá serviço para ele, mas manda ele cuidar de porco. E ele, com tanta fome, ele queria comer das alfarrobas que se davam para os porcos naquela época. Olha como é que Jesus, ele sabe tocar na ferida, Porque o judeu, ele não come nada de porco. E o exemplo que Jesus dá, o fundo do poço que o pródigo chega é comer comida de porco, olha só. Mas esse pródigo, em determinado momento, ele cai em si e pensa assim: na casa de meus pais tem tanta fartura, eu vou pedir para voltar para ele e vou querer que ele me trate como um servo, porque eu já não sou mais digno de ser reconhecido filho dele. Olha o que aconteceu com o pródigo. Ele viu que a vida dele estava errada, ele reconheceu o quanto é bom estar na casa do pai e ele já não quer nem mais ser reconhecido como filho dele. Ele quer apenas voltar para lá. Essa é o grande
reconhecimento da graça divina. Mas vamos continuando. E aí ele volta. E na hora que ele volta, ele já estava com essa fala ensaiada para falar para o pai. O pai está de longe, esperando ele voltar. Olha como o nosso Pai de amor, o nosso Criador, Ele quer que a gente volte para os laços de amor que Ele tem para conosco e que a gente saiba redistribuir isso aos nossos próximos. E aí, esse filho pródigo vai ao encontro do pai, o pai o abraça e ele começa: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno mais de ser reconhecido filho teu. E o pai interrompe e fala assim: não, chama o servo dele, fala assim: ó, pegue a melhor roupa, coloque um anel no dedo dele e coloque sandálias no pé dele. Pega um novilho e vamos festejar. E começa-se a festejar. Por quê? Porque o que o nosso Criador quer é que a gente reconheça o amor que Ele tem para conosco. E a gente volte para Ele, reconhecendo a graça, o tamanho do benefício que a gente tem, a riqueza que a gente tem espiritual, e volte para Ele. Só que ele tinha um irmão. E esse irmão estava no campo. E na hora que ele chega, ele vê aquele barulho, aquela festa, chama um dos criados e fala assim: o que está acontecendo? O seu irmão voltou e seu pai está festejando. Aí ele não quis nem participar. Aí vai o pai atrás dele: meu filho, estamos festejando porque o seu irmão estava morto, estava perdido e voltou. Ele falou assim: não, mas eu não tenho parte com esse meu irmão, não. Esse teu filho, ele nem fala que ele é irmão dele, ele fala que é apenas um filho. Mas ele fala assim, o pai vira para o irmão que ficou e fala assim: mas meu filho, você me tem aqui. Ele falou assim: mas eu nunca fiz festa nenhuma, eu nunca precisei de fazer nada disso, não quero. Eu quero é viver minha vida do jeito que eu vivo, com os meus rituais. E aí ele fala: não, era importante fazer essa festa sim, porque ele tinha se perdido e voltou. Agora você está sempre comigo na casa do Pai. Então, resumidamente, falando aqui rapidamente, a história que está lá em Lucas 15 é essa. Agora, qual irmão que você é? Você é o pródigo ou você é o que ficou em casa? Porque todos os dois são pródigos. Só que um caiu em si, reconheceu o tamanho da graça e quis voltar como servo. E Jesus já falou que aquele que quiser ser o maior, que seja o servo. Quem não vive para servir, não serve para viver. Agora, o irmão que ficou em casa, por sua vez, ele não quis se alegrar com os que se alegram e nem chorar com os que choram. Então, gente, a gente tem que ter na mente da gente essa alegria de saber que temos um Pai e todos nós somos filhos desse mesmo Pai, e esse Pai quer nos receber a hora que for. Se for no começo da jornada, no meio da jornada, para o final da jornada ou no final da jornada, nós somos filhos do nosso Criador. A gente não pode fazer acepção de pessoas. Em hipótese alguma, a gente não pode ser arianos que se acham uma raça superior e pensar que o outro é pecador porque não faz aquilo que a gente faz, que a gente acha que é certo. A gente tem que saber que todos somos irmãos, temos um Pai só, e esse Pai, ele manda chuva para o bom e para o ruim,
porque a gente não sabe em que momento da vida esse ciclo, essa roda pode estar em cima e estar embaixo. Quem pode apontar para o outro e falar assim, eu sou melhor porque eu faço, eu tenho os rituais, eu estou aqui na casa do Pai, e quando vê uma festa que é feita para um irmão que está perdido, fala assim, ih, né, não quero mexer com isso não. Quantos? A gente tem que ter esse conhecimento de saber que não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos alcançados pela graça, e essa graça, ela nos alcança, e na hora que alcançar, a gente vai ser tido como um filho desse grande Pai que é o amor. Então, a mensagem é essa, é pensar qual irmão que você é, porque os dois são pródigos. Agora, aquele que reconhece o tamanho da graça, esse sim, ele é aceito e tem muita festa para ele. É isso aí, gente. Gratidão